muito bem-vindo, Anônimas e Anônimos de Deus do Brasil e do mundo. No Talk Show Anônimos de Deus, eu estou aqui com o irmão Patrick, que daqui a pouco já vai estar contando um pouco da sua história, do seu testemunho de vida, para estar edificando a tua casa, a tua vida, a tua família. Sei que você não chegou aqui por acaso, eu sei que essa vida vai falar muito com você, e eu sei que a partir do momento em que ele começar a falar, é o próprio Deus que já vai estar dirigindo a você a mensagem de paz, de alegria, de exortação, de consolação para a sua casa. Então, amados, continue aí, aperte o botão, transmita essa mensagem para o maior número de pessoas que você ama. Não quem você não ama também. Esse é o calcanhar que eu falo, amados. Mesmo aquele que você rejeita muitas vezes, Deus, ele não rejeita. Porque ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. É assim que diz a palavra. Tá certo, amados? Então, brincadeiras à parte. Irmão Patrick, eu estou aqui com o irmão Patrick Garcia. É isso, né, Patrick? Isso. A sua esposa é Angélica Magnus. É o filho Isaac. A mãe Elda Garcia. O irmão é natural do estado do Ceará e a cidade de Fortaleza. Opa, Fortaleza, né? Coisa linda, mas então o nosso irmão Patrick aqui ele já vai estar falando um pouquinho da sua história para nós aqui nesse momento. Então, Patrick, se apresenta aí para nós, fala um pouquinho de você e já vamos estar entrando nas perguntas aqui. A paz do Senhor, meus irmãos, que a paz e o amor de Jesus esteja com cada um de nós. E não esqueçamos da justiça de Deus, que a justiça de Deus também prevaleça, predomine no coração de cada ouvinte desta mensagem. Eu sou o Patrick, eu sou natural do Ceará, o irmão falou. Sim, apenas eu nasci lá, né? Que consta nas nossas documentações é o nascimento. Mas ali por volta dos 3, 4 meses eu fui morar com meus avós no estado do Maranhão. Então, natural do Ceará, mas me criei no Maranhão, né? Digamos assim, é um meio maranhense. Porque a minha mãe sempre teve que viajar fora para estar trabalhando e eu me criei, meus avós me criaram, né? E os meus avós ali, Antônia e o seu Moisés, sempre que eu me conheci por gente, sempre seguiram o caminho do Senhor. A minha avó, uma crente serva de Deus, me ensinou o caminho desde a minha infância até hoje. Só que chega um tempo que a gente começa a caminhar com as nossas próprias pernas, a gente sai da casa dos nossos pais para a gente construir família, né? A gente descobre o mundo, e o mundo descobre a gente, e a nossa vida vai a partir daí, né? As nossas escolhas, e vamos decidindo o nosso futuro. Meu Deus, maravilha. Irmãos, o irmão Patrick aqui tem muita história para contar, tá? Então eu vou por partes. Irmão Patrick, qual foi o momento mais difícil da sua vida? E como essa experiência ela mudou a tua fé hoje? O momento mais difícil da minha vida foi recentemente. Foi um acidente de ônibus envolvendo a minha esposa, a minha mãe e o meu amigo João Sérgio. Hoje em dia ele mora fora do país, mas envolveu nós 4 ali. Se eu não me engano, foi em 2021, no mês de junho. Eu, minha mãe, minha Angélica, minha esposa e o meu amigo João Sérgio, tudo na cidade de Forquilinha, tudo próximo ali que a gente mora. Decidimos fazer um passeio à Serra do Rio do Rastro, como muitos conhecem aqui em Santa Catarina, no qual a minha mãe nunca tinha ido para passear, né? Uma longa viagem, um destino longe, digamos assim também. E apareceu essa oportunidade, o nosso amigo João Sérgio, ele arrumou a Kombi dele. Foi eu, a Angélica e minha mãe, um domingo. Eu tinha chegado do meu trabalho por volta das 5 da manhã. E 7h30 ali, a gente partiu, né? 7h30, 8 horas, dormimos pouco. Mas quem ia dirigir era o nosso amigo João Sérgio. Então, eu, minha mãe ali, todo mundo ia ver as belezas da Serra do Rio do Rastro. Na ida, tudo certo, tudo tranquilo. Decidimos, na descida a gente decidiu voltar na cidade, almoçar na cidade de Lauro Miller, ali um pouco mais abaixo da serra. E depois que a gente passou o mirante, quem conhece ali a serra sabe do que eu estou falando, na 5ª, 6ª curva, faltou o freio da Kombi. E um momento bem marcante pra gente, pra mim, pra todos nós, foi um momento que é onde iniciou a nossa fé novamente ao reino dos céus. Eu ia na frente com o nosso amigo João Sérgio, a minha mãe ia atrás com a Angélica, minha mãe ia dormindo, e a Angélica ia meio que no ombro dela, sonolenta também. E eu e ele percebemos logo de primeiro o que aconteceu, porque quando falta o freio de um carro, ainda na descida,
o carro fica leve e a gravidade te empurra para trás de algum jeito assim. E todos nós fomos para trás. Eu perguntei ele o que deu, ele disse: faltou o freio. E o que acontece? Na primeira curva que faltou o freio, ele puxa para a direita, né, para fazer a curva, porque a curva era para a esquerda, e aí depois ele puxa para a esquerda. E logo nessa, havia um casal de motociclistas bem na frente. E aí ele, na mão dele, jogou para a contramão, fazendo a outra curva. E nisso, quando ele joga para a contramão, a gente dá de frente a um caminhão que estava subindo, bem no encontro da curva. Então a gente bateu de frente com o caminhão. O caminhão nem se mexeu. A Kombi entrou um pouco para dentro. O interno da Kombi soltou os bancos ali com a pancada. Era uma Kombi personalizada, ele tinha arrumado. E há uma semana atrás, antes do passeio, ele já havia feito uma manutenção no veículo. Então estava tudo seguro, né? A gente estava sem cinto, porque era aquelas Kombis personalizadas, igual é mais para beleza, digamos assim. E fomos, subimos, né? Tudo na paz mesmo. E o que aconteceu isso na descida foi esse acidente. Eu na frente tive o rosto estrelhaçado com vidro. Ele teve uma gravidade na perna, onde precisou fazer uma cirurgia novamente, justo num joelho onde já tinha feito uma cirurgia. Os pedais de freio e embreagem e acelerador meio que travaram o pé dele lá embaixo, cortando ali, e ele não conseguia sair por si só. E o único que da frente, entre eu e ele saímos ileso, fui eu. E eu apenas arrastei meu rosto no vidro, meu rosto estava cheio de vidro quando a gente voltou. E quando eu, da pancada que aconteceu, que meio a gente vai, não é que eu tenha desmaiado, mas tipo, tu vai voltando ao teu estado normal, de maneira devagar, né? Quando eu olhei assim pro lado, ele estava preso com a mão no joelho. E aí eu nem sabia quem mais estava na Kombi. E aí quando eu ouço a minha esposa no banco de trás falando: Patrick, a Elda. Aí foi onde eu acordei, me dei por conta que tinha mais alguém além de mim, João Sérgio. E passei para trás, a minha mãe estava desmaiada, a minha esposa estava lúcida, tudo certo com ela fisicamente, e lucidez também estava em ótimo estado. Porém a minha mãe estava com uma perna por cima da outra, formando o número 4, uma perna esticada e a outra dobrada por baixo, formando o número 4, e a cabeça dela sangrando. E a Angélica estava com a mão na cabeça dela. E aí acontece que, da pancada que aconteceu, eu e o João Sérgio fomos para frente, né? A gente recebeu o primeiro impacto. Já elas duas atrás, o banco soltou do chão da Kombi, foi para cima e deitou elas no chão. E nisso que deitou elas no chão, minha mãe bateu a cabeça, ela estava dormindo, não conseguiu se salvar, digamos assim, se mexer para cair de uma forma melhor. A Angélica estava um pouco sonolenta. Mas aconteceu que isso, a minha mãe, no decorrer dessa situação, passou por este acidente e ela teve fraturas na coluna, onde afetou a medula, que é responsável por movimentos do nosso corpo, pelos membros. E minha mãe saiu com vida, mas com uma sequela, não digo que permanente, porque quem serve a Deus, Deus tem os seus mistérios, mas eu saí ileso, a minha esposa saiu com um coxo na perna, mas não dá para se dizer que é uma sequela grande. João Sérgio hoje em dia anda, fez uma cirurgia, está muito bem também. Nós três saímos ilesos, mas talvez o mistério daquele acidente envolvendo 4 pessoas, mas Deus quis transmitir a mensagem talvez para todos nós, mas afetando apenas um. E a mais afetada e com uma sequela enorme. Não posso dizer permanente porque eu sirvo um Deus que é um Deus de mistério e de milagres. Então, Ele já fez muitas melhorias na vida da minha mãe. Minha mãe, ela hoje em dia, ela faz uso de 2 muletas para se locomover. Distâncias curtas, ambiente de casa, mas ambientes longes assim, como por exemplo andar livremente na rua, ela não anda, por conta que cansa. Mas desde a alta do hospital que a gente recebeu, após a cirurgia que ela teve, desde a alta do hospital até o dia de hoje, mês de fevereiro de 2015, só Deus e nós que habitamos dentro do mesmo teto que a gente sabe o processo que a gente passou para hoje em dia ela está nesse estado de recuperação. E eu louvo e agradeço a Deus a isto, porque a partir daquele acidente gerou momentos de sofrimento na nossa família, onde nós todos procuramos
à casa do Senhor para voltar a servir Ele novamente. Em outras palavras, como a gente não conhece a palavra de Deus, assim, que se tu não vem pelo amor, tu vem pela dor. E a segunda opção dessa frase foi a que se aplicou na nossa vida. Meu Deus. Irmão Patrick, eu não sabia dessa situação, por isso que é bom a gente estar sempre conversando. Meu Deus, tu é um renascido, na verdade, né? Sim. Deus te deu uma nova oportunidade para ti e para a família toda. Que coisa mais linda. Então é como tu falou, né? Às vezes a gente não vem por amor, vem pela dor, mas o importante é que tá na presença do Senhor, né? Então Deus guardou. Qual foi a decisão mais dolorosa, assim, que tu já teve que tomar? E como ela mudou o seu caminho? Moldou, né, o teu caminho? A decisão mais dolorosa que eu tive que tomar... Eita, uma pergunta difícil, hein, meu pastor? Não estava pronto para essa, porque quando a gente recebe uma pergunta, a gente fica imaginando qual delas, né? São tantas, né, irmão? São tantas, mas eu creio que foi aceitar isso, entende? Porque eu e a Angélica, a gente estava num recente relacionamento e o que eu posso dizer, as condições que levaram a minha mãe a ficar nessa situação, todo o processo fez eu e ela nos aproximarmos mais, né? Onde durante esse processo, Deus também tirou dela os movimentos, mas também tirou de mim alguns bens materiais que a gente tinha na época, e foi muito difícil eu aceitar isso, sabe? Eu digo, não em questão porque eu vivia zangado por conta disso, mas eu tomei uma decisão de aceitar que o que a gente conquista com a própria força é nosso por direito, porque a gente se esforçou para aquilo, mas também quando nos é tirado, o que nos resta é trabalhar novamente para a gente conseguir. E a decisão mais dolorosa que para mim foi, eu creio que negar a minha própria vontade, aceitar que eu não tenho mais aquilo, entende? Porque eu dava muito valor ao que eu tinha, transporte, bens materiais, e quando Deus colocou a gente nesse cenário de sofrimento, de um precisar do outro, essas coisas que eu dava valor, eu fui perdendo, de maneira que eu precisei passar adiante para eu alimentar esse cenário financeiramente. E foi um sofrimento tão grande que de lá para cá eu posso dizer sim que eu sou uma nova pessoa, um novo ser humano no que se diz respeito à perspectiva de amor, entende? Porque de lá para cá eu sou uma nova pessoa. Então digamos que a decisão mais dolorosa para mim foi aceitar verdadeiramente que eu não tinha mais aquilo que eu dava tanto valor, entende? E isso mudou a minha vida. Não, eu queria que tu compartilhasse conosco um momento que tu fez uma ação boa para alguém ou tu recebeu essa ação de alguém que tu lembra, um momento de bondade, de caridade, até hoje que te marcou assim. O momento que eu recebi, bom, quando tu fez a pergunta me veio diretamente uma coisa de Deus assim, que do nada acontece, o cenário e o momento e as situações não demonstram que vai acontecer aquilo, sabe? Que nem uma situação de trânsito, assim, o sinal vermelho indica que outro carro vai atravessar na tua frente, então tu tem que parar, tu tem que obedecer o sinal vermelho. Se tu ultrapassar, o outro está com permissão, então ele vai sofrer um acidente. Essa é uma situação que tu sabe o que pode acontecer, mas estava eu uma vez, a minha mãe, a gente foi fazer os documentos dela novamente, ela já debilitada com essa situação, e a gente estava lá no órgão responsável por tirar a identidade, carteira de trabalho, e eu e ela a gente estava conversando, um olhando para o outro, e a forma que a gente estava, a mãe estava desabafando um pouco da vida dela. E em frente tem um prédio, que, se eu não me engano são de 25 andares, 10, 15 andares ali, em frente ao local, né, o órgão que tira a identidade ali. E alguém lá de cima viu, uma mulher, lá de cima viu eu e a mãe conversando. E ela interpretou aquela situação de uma maneira como se a gente estivesse precisando de algo, entende? Ela interpretou assim. E ela desceu lá, desceu do prédio, veio até onde a gente estava, e ali ela disse que Deus tinha tocado no coração dela para entregar certo valor para a gente.
Meu Deus, E ela entregou um valor pra gente. E a gente recebeu porque, nossa, não é que a gente estava necessitado daquilo, mas, por exemplo, só por ela ter falado que foi o Espírito Santo que tocou nela daquela maneira. E é muito difícil, às vezes, a gente entender que é a vontade de Deus sendo aplicada a nós para a gente realizar uma ação. Mas naquele dia eu entendi que Deus, Ele nos observa de longe, do secreto, e Ele usa pessoas, né? Porque nós somos um instrumento na mão do Senhor. E naquele dia aquela mulher sim foi um instrumento do Senhor, do reino dos céus, para com a nossa família. E eu agradeço a Deus por isto. Bom, já houve algum momento que tu sentiu que não pertencia a lugar nenhum, que pertencia ao céu? Se houve algum momento Isso. eu me senti não pertencendo a lugar nenhum, mas sim aos céus, né? Eu posso dizer dessa experiência, meu irmão. Hoje eu posso dizer sim, que eu me pertenço ao céu. Porque quando a gente passa a ter experiências sobrenaturais sobre a nossa vida, a gente entende que é sobrenatural, é algo além do que os nossos olhos contemplam e veem. Mas sim, hoje em dia eu tenho uma certeza e absoluta convicção do amor que eu tenho à pessoa de Jesus, ao ser de Jesus, que sim, que se eu continuar no que eu sou hoje, e melhorando sempre ainda mais, né? Porque a gente parado, estagnado, as coisas vão se atualizando e a gente vai ficando parado. Daqui a pouco a gente está todo coberto de pó, porque o que é velho ali ele vai recebendo o que o mundo vai jogando pó, né? E as coisas vão se atualizando. Mas a gente tem sempre que estar lendo a palavra do Senhor. Se a gente pensar sempre que está ali parado, a gente pensa que sabe de tudo. Mas, por exemplo, o que eu posso dizer em relação a como eu pertenço ao reino dos céus? Porque hoje eu tenho gosto de ler a palavra de Deus. Hoje eu tenho gosto pela leitura, pelo que eu escuto sobre o reino dos céus. E aí eu busco também através da palavra essa revelação, se é aquilo mesmo que diz a palavra, entende? E sim, hoje, pelo amor que eu tenho, pelo zelo que eu tenho com a obra do Senhor e com a palavra da leitura e a oração, sim, eu me acho pertencente ao reino dos céus. Glória a Deus. Uma pergunta que muitas vezes nós paramos para pensar é com relação se já teve alguém que tu perdeu, se tu pudesse falar algo para essa pessoa hoje, o que tu falaria para essa pessoa? Uma vez eu já me fiz essa pergunta, se eu já tive alguém que não mais hoje existe fisicamente no mundo. E eu parei para pensar como aqui o tempo é curto, mas eu posso voltar no dia que eu pensei e ter a mesma sensação. Naquele dia eu não lembrei de ninguém, entende? Como ser apartado de mim de forma retirada de vida. Como, por exemplo, alguém próximo de mim morreu e eu tinha essa pessoa e eu gostaria de falar algo para ela. Eu não tenho nenhuma pessoa na minha vida que tenha sido tirado de mim, que tenha sido tirado da sua vida e eu tenha algo para falar. Não tenho. Não tenho. E alguém que já teve que perdoar, irmão? Apareceu, sabe aquelas pessoas que muitas vezes chegam na nossa vida onde Deus ele testa, né, a paciência até o último, aquela pessoa que te feriu, te machucou, e no final ainda nós temos que ir lá e pedir perdão para ela, né? Já aconteceu com alguém? Já, mas não necessariamente que eu tenha magoado hoje com a minha vida adulta, né? Ou na minha adolescência, mas a minha mãe, quando a gente começou a fazer os nossos cultos domésticos e levar a sério todos os dias, quando eu passei já a ter a me sentir mais íntimo com o Senhor, né? Coisas da minha adolescência ali, dos meus 8 até os meus 15 anos de idade, coisas que eu acometia contra a minha mãe, que ela nunca sabia, até o dia que eu a revelei. Um dia a gente fazendo uma leitura da Palavra de Deus durante a noite, era cedo da noite, 6 horas isso. E eu ouvindo a mãe e a Angélica conversando, eu senti da minha íntima
íntima alma, digamos assim, porque eu já estava com aquilo na garganta, sabe? Eu só precisava mexer a boca para sair em forma de som, porque estava no coração, estava no peito, e aí daqui a pouco já estava aqui na garganta, querendo sair por conta própria. E aí, meu amigo, eu me entreguei àquela vontade, e eu falei as coisas que eu queria falar para minha mãe. Não foram uma, duas, foram mais, né? Mas também não tantas assim. E foram coisas que depois que eu falei com a minha própria boca, eu falei com a minha própria voz, eu me abria em choro, a minha carne tremia, entende? E esse tipo de reação, quando a gente esboça alguma coisa, eu creio que vem de verdade, sabe? Isso é um tipo de manifestação quando tu fala com a tua própria verdade. Tu chora, tu treme, tu gagueja ao continuar falando sobre aquilo. E eu não tive em nenhum momento vergonha. Se Satanás estava querendo me segurar naquele momento para eu não falar aquilo, eu envergonhei ele e pisei na cabeça da serpente naquele momento. E eu falei para minha mãe o que eu queria que ela ouvisse de mim como forma de pedir perdão, entende? Então naquele momento eu pedi perdão por tudo aquilo que eu falei, e ela olhando para mim meio assim de lado, né, chorando, se segurando nas lágrimas, me perdoou. E depois daquilo a minha mente ficou limpa, porque tu imagina, eu tenho 31 anos hoje, dos meus 8 até os 15, eu tinha essas coisas guardadas, né, nesse intervalo de anos, e até hoje, com os meus, isso faz acho que 2 anos atrás que eu liberei isso para ela, até os meus 29, 28 anos, aquilo me incomodava aqui, ó. E aí quando a gente é servo de Deus e a culpa vem sobre os teus ombros, e tu tem culpa sobre algo e tu quer liberar aquilo vinha todo dia em mim. Eu ficava pensando, mas por que tá aqui? E aí chegou esse dia, e aí eu desabafei, né, como Eclesiastes 3 diz que há um tempo para todas as coisas abaixo dos céus, e o tempo para aquelas coisas que eu tinha que falar foi aquele dia. E eu me saí muito satisfeito naquele dia. Glória a Deus. Bom, Patrick, se tu pudesse escrever uma carta para ti hoje mais jovem, cheguei, tô com 18 anos agora, naquele momento que a gente tá eufórico, né? O que tu falaria com o teu eu mais jovem? Olha, eu não penso em alguma coisa que eu poderia mudar, sabe? Mas talvez, se eu mais jovem ali, porque eu até os meus 8 anos, 7 anos de idade, eu fui criado com minha avó, e ela sempre me levava junto consigo à igreja. E naquele tempo, eu nasci em 94, até em 2002, ali, 98, até 2002, a gente ia para as casas, às igrejas, e passava-se um dia lá para cultuar à noite ao Senhor. E de manhã tinha a escola, e de noite a gente ia para o culto, e a gente percorria, eu e minha avó, caminhando uma distância de, eu creio que dava 4 quilômetros. Entende? Minha avó já não tão idosa, mas já um pouco já de idade, sabe? E ela me criou nesse caminho. Só que aí, como eu falei no início do vídeo, a gente vai crescendo e tomando consciência do que a gente é e que o mundo oferece, e a gente vai, né, ou se perdendo e aceitando as coisas que o mundo oferece. Mas a minha vida em questão de adolescência, eu nunca fui um rapaz rebelde, entende? Eu sempre olho para dentro de mim e digo, eu tenho orgulho disso, que eu nunca passei por esse mundo esse lado do mundo de oferecer droga, de oferecer bebida. Eu nunca abracei isso, entende? Talvez talvez seja pelo motivo que a minha mãe criou sempre com a permissão para tudo, mas mostrando tudo, a gravidade depois. E eu sempre tive essa consciência. Eu fui criado no meio do errado. E eu tive a oportunidade de abraçar o que o mundo nos entrega, o que o mundo nos amostra. O mundo ele te dá primeiro, e depois ele te cobra. Mas o Senhor também, Ele quer que você faça primeiro, depois Ele te recompensa, diferente do mundo, que o mundo te dá primeiro, e depois Ele te cobra. Já Deus, Ele te recompensa depois. Ou seja, a recompensa ela só vem depois de um trabalho feito. Entende? Assim como Jesus disse que eis que cedo venho e comigo eu trago o meu galardão a dar àquele a quem merece. Então o galardão é dele, então ele dá a quem vai merecer. E que merecimento é esse? As obras. Então na minha adolescência eu nunca participei desse mundo de vícios e tudo mais. Então nesse trecho, o que eu escreveria hoje do meu presente para o meu garoto, para o meu Patrick mais jovem,
eu diria o quê? Lembrar sempre da minha avó, e como hoje eu ainda lembro, né? Só que voltar às práticas que a minha avó nunca se desviou do caminho de Deus, desde quando a minha mãe me pegou para criar na casa dela, desde os meus 8 anos que eu fui morar com a minha avó. Desde lá eu nunca vi a minha avó se desviar do caminho de Deus, nunca. Desde quando eu me entendi por gente, desde que eu nasci, a minha avó seguia os caminhos do Senhor. Então a carta que eu escreveria para mim é o que? Se espelhe na tua avó, entende? Porque ela nunca se desviou deste caminho. E eu me desviei desse caminho, sabe? Minha mãe também não ensinava essas coisas sobre seguir, porque ela também não seguia. Era uma mulher temente a Deus, era, como hoje é, mas a gente não procurava seguir esse caminho junto. E eu diria o quê? Continua nos caminhos do Senhor. Por mais que tu tenha Ele aqui na tua mente, mas volta para os caminhos, realizando a boa obra e a vontade daquele que mora nos céus. Seria essa carta que eu escreveria para mim mesmo, mais novo. Glória a Deus. Irmão Patrick, uma palavra, né, uma mensagem que está no teu coração, da palavra de Deus, para estar entregando para esse povo que vai estar te ouvindo aí, mensagem de ânimo, exortação, aquilo que tiver no coração do irmão, tá? Esse anônimos do Brasil e do mundo aí. Amém. Eu deixo o Salmo 133 para os irmãos. Eu vou ler aqui na nossa Bíblia por completo. Eu creio que todos conhecem, Salmo 33, ele é curto, que diz o seguinte, qual tem o tema por a excelência do amor fraternal. A excelência do amor fraternal, e com as palavras, o amor entre os irmãos. E bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém, meus irmãos? A família que Jesus ele diz ter e diz ser na nossa Bíblia é aqueles que seguem o seu caminho. Ou seja, Jesus, todos nós, assim como Jesus disse que só tem um Pai, e só tem um que é bom, que é o Pai. Só existe um Pai. E quando a família de Jesus terrena chegou ao templo para vê-lo, e um de seus discípulos disse, teu pai e tua mãe está ali. Ele disse, quem é o meu pai e a minha mãe, senão aquele que fica senão estes que estão aqui? A minha família que está aqui, que eram aqueles no qual ele estava cultuando ao Senhor, senão estes a minha família. Então dali a gente pode tirar que o amor fraternal em Cristo é a comunhão entre todos os irmãos. Entenda? A comunhão que a gente tem que estar é o quê? Juntos, vivenciando em direção ao mesmo amor, ao mesmo olhar que é Cristo. São essas as palavras que eu tenho para os irmãos, tá? E que Deus possa confortar o coração daqueles que precisam de ânimo e que possam realizar, Senhor, os desejos do coração de cada um, mas que primeiramente sempre seja feita a vontade do reino dos céus. Amém. Meu Deus, que maravilha, né? Mas o irmão Patrick está aqui. Já vou aqui para as propagandas rapidinho. Nossos patrocinadores. Dá um detalhe. Seu carro, mínimo detalhe. Com fone, celular, notebook, leve para lá. A rádio Anônimos de Deus. E tudo conosco, amado. Irmãos, o nosso irmão Patrick trouxe uma mensagem de ânimo, falando muito dos irmãos, da prática que os irmãos têm que ter. E é sempre motivo de alegria estar trazendo esses jovens. Para mim é a melhor coisa saber que esses jovens estão na casa do Senhor buscando um exemplo de fé, de superação, de amor e de busca. Porque muitos hoje estão nas drogas, estão na prostituição, mas Deus tem levantado esses jovens. Então eu fico alegre sabendo que o Evangelho tem sido pregado, o Evangelho tem sido propagado e conclamado através desses homens e mulheres de Deus que aparecem aqui no Talk Show Anônimos de Deus. Então o espaço está aberto para toda a igreja. Um abraço para o pastor dele, que é uma referência, pessoa maravilhosa, né? A sua esposa, também a todos os demais irmãos da congregação que eu estive lá,
É uma alegria imensa saber que aquela família está. Manda um abraço, o nome do ministério, coloca aí, né, irmão? Nós somos ali da Igreja Assembleia de Deus, Pentecostal Nova Geração de Jesus Cristo, situada ali no bairro Saturno. Mas logo logo a gente vai estar com a sede pronta, já está em construção, um pouquinho atrasada, mas está sendo construída. E um abraço para o pastor Eloy, a missionária Vera Lúcia, sua esposa, o qual eles nunca desistiram da gente ali, como eu sempre já falei para eles em coletivo e também no íntimo, né? Que muito obrigado novamente a vocês que nunca desistiram da gente. Vocês vinham buscar a minha mãe para ir à igreja, mas eu e a Angélica a gente se escondia em casa para não ir, né? Hoje em dia a gente fala publicamente, mas antes era vergonhoso. Mas hoje a gente não tem mais vergonha, né? A gente se escondia para não ir junto, mas hoje em dia a gente fica alegre quando chega o dia de quarta-feira, o dia de domingo, o dia de culto, um dia de encontro na igreja para viver essa comunhão entre os irmãos. A gente fica muito feliz e ansioso. E te deixo aqui, meu pastor, muito obrigado ao Senhor, tá? Por não ter desistido dessa família. E eu desejo toda a paz na sua família, toda a realização dos seus sonhos. Estou muito ansioso pela construção da nossa sede lá para a gente cultuar a Deus. E ao pastor Adriano, o dono desta obra aqui, direcionado por Jesus Cristo, eu deixo aí que Deus possa sempre trazer pessoas aqui com grandes testemunhos de vida, verdadeiros e cheios de inspiração do Espírito Santo. E que cada mensagem aqui transmitida ao ouvinte que está aí do outro lado escutando possa ser uma mensagem de transformação. Aproveite sempre o bom da coisa, né? Como diz ali em 1 Tessalonicenses 20, 21, que não desprezei as profecias, examinai tudo e retende o bem. Então, de toda mensagem dada, seja ela profética ou não, mas retém tudo o que for bom da mensagem. Mas primeiro examina, julga ela, examina e tira o bem. Amém, meu irmão. Fica com Deus. Glória a Deus. Irmão, só pedindo para você agora, que se encontra aí ainda, para deixar para nós o teu DDD aí, número, para o pessoal estar indo de encontro, levando esse moço aí para a tua casa, para estar pregando a palavra de Deus nos ministérios aí adiante. Deixa o teu DDD aí, o número. Aleluia, meu DDD ali é 489-9958-6444. Amém. Fico grato. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, nós vamos ficando por aqui no Talk Show Anônimos de Deus com o nosso irmão Patrick Garcia. Que a graça, a doce paz, as consolações do Espírito Santo estejam com todos. Amém e graças a Deus. Glórias. Aleluia.